Sobre o jogo, dois tempos distintos, isso aí é a parte óbvia. O Flamengo fez um gol agora, o segundo. Dois tempos distintos. E assim, a aplicação que deu para ver no Náutico no primeiro tempo se tornou o festival de erros e carências evidentes na segunda etapa, né, João? Assim, esse jogo foi bizarro quanto... Ele foi didático, né? Dois tempos distintos dá para ser utilizado nesse, né? Assim, ficou muito claro e acho que muito por culpa do Náutico, sabe? O Náutico enfrentou uma equipe hoje que é completamente atípica. É completamente diferente o modo que o Maringá joga e em certos momentos do jogo eu achava até engraçado. Porque, um exemplo, Vilar, que é o número 4 deles, que era o zagueiro pela esquerda, ele não tem nenhuma cerimônia em acompanhar Mezenga quando o Mezenga estava colado à linha lateral do lado direito. Absolutamente nenhuma cerimônia. Ele é arrastado e ele é arrastado mesmo, e dane-se. E acontece aquilo. O Maringá, ele joga o tempo todo com marcação individual, e marcação individual, até ele fala, não é encaixe individual quando a bola está numa zona do foda-se, é marcação individual. Marcação individual. O número 14, Bulga, era em Patrick Alain. Vitinho e Igor Pereira. O Cristóvão, o número 2, era em Igor Fernandes, e o Ronaldo Carvalho era em Vinícius. Vilar era em Mezenga, o Pingo era em Marco Antônio, e o 33 era em Marcos Ítalo. Então, assim, era uma marcação individual que chegava a ser engraçada em certos momentos. O Náutico faz um primeiro tempo muito bom, porque consegue ganhar os duelos dessa marcação individual. O Náutico poderia ter saído do primeiro tempo com 4-0 no placar, tranquilamente. Logo no começo do jogo, tem uma jogada de Marco Antônio, que, se você perceber, é um drible que ele faz de corpo. Mezenga escora e ele dá um drible de corpo no Pingo e recebe a bola livre, e Marco Antônio tem um chute meio bizarro, assim, porque primeiro fraco, segundo telegrafado. Aquele gol ali, ele poderia tentar 20 vezes daquela forma e nenhum goleiro levaria, porque foi, assim, de uma falta de precisão na finalização muito grande. E o Náutico teve ainda, no primeiro tempo, mais duas dessas oportunidades. Uma com o Vinícius, que ele arrasta a zaga do volante lá, né, o número 3, o Ronaldo Carvalho, consegue o drible, consegue arrastar, e ele não tem a finalização, o jogador do Maringá recupera, e ainda tem outra jogada nesse mesmo estilo, que o Náutico consegue manipular ali a defesa, que o Náutico tem uma oportunidade de finalização clara, além do gol, por exemplo, né? Porque o gol, você consegue ver o Ronaldo Carvalho marcando o Vinícius quase no meio de campo, e isso gera um espaço de campo livre para Igor Pereira correr. E por que gerou aquele espaço? Porque o Igor Fernandes é um lateral recuado. Então, o lateral do Maringá, que faz a marcação individual nele, não estava na posição, entre aspas, do lateral. Ele estava na individualidade com o Igor Fernandes. Então, gerou um campo absolutamente livre para Igor Pereira correr, e ali surgiu o gol do Náutico. Então, o Náutico teve dois gols que resultaram disso, porque se você pegar o segundo gol, acontece a mesma coisa. O Bulga, que é o volante deles, que era o marcador do Patrick Alain. Por que Patrick Alain está sozinho? Porque Bulga errou. Ele afunda com a linha, e Patrick Alain fica completamente livre na entrada da área, porque não seguiu o volante. Então, assim, foi um jogo completamente, no primeiro tempo, completamente dominado pelo Náutico, porque o Náutico conseguiu moldar o Maringá a fazer o que ele queria. Conseguiu abrir espaço. Ô, João, deixa eu fazer só uns destaques, João. Desculpa interromper mas para tu puxar o ar aí. Até porque eu não vou retomar desse ponto, eu vou, quando chegar a minha vez de comentar, eu vou tentar abordar outras situações, mas só para registrar, João passou pelo lance de Marco Antônio e passou pelo lance do segundo gol de Patrick Alain. Nos dois lances, é Bruno Mezenga, velho. O lance de Marco Antônio, pelo amor de Deus, né? É 99% Mezenga com aquele toque de peito para o Marco Antônio sair na cara do gol. E no lance do segundo gol do Náutico, começa com Vinícius, que dá até um passe meio errado, e é a disputa de Mezenga que faz a bola sobrar para Kelvin.
Então, quem tiver aí no chat, porque eu tô vendo que no chat tem muita gente criticando o Mezenga. Veja, a gente tá falando 2 gols, porque esse lance de Marco Antônio eu tô tratando até como um gol. Que, pelo amor de Deus, né? Era ele, a bola e o goleiro. Não, ali é. Então, Foi gol perdidaço. A gente tem Mezenga nesse lance de Marco Antônio e tem Mezenga que briga pela bola para poder sair o gol do Náutico. Pode continuar, João. Não, então, como o Otto citou bem, é porque Mezenga ele vai ficar... Porque ele perdeu muitos duelos aéreos, porque também o Maringá tem um baita zagueiro, tá? Aquele Vilar, ele não é um nível de Série C, inclusive nessa janela deve se transferir, não deve ficar no Maringá, provavelmente vai para o Atlético Paranaense. Então, assim, também é um zagueiro acima do nível da competição. Mas então, o Náutico conseguiu fazer essa manipulação, e essa manipulação só ocorre com bola no pé. Só ocorre com o Náutico tendo campo para correr, trocando passes, tendo a movimentação de um ponta ir para o mesmo lado do outro. Hoje aconteceu muito isso no primeiro tempo. Kelvin não estava na ponta direita sempre. Ele saía, ele aproximava de Vinícius. Vinícius não estava na ponta esquerda sempre. Ele ia para o outro lado e aproximava muito de Kelvin também. Então, assim, tudo isso faz com que a marcação do Maringá, por ser extremamente individual, fique confusa. Tem um lance no segundo tempo de Ryan, que Ryan, depois que ele entrou, Júlio era a marcação individual de Ryan. Só que Ryan, ele não estava na linha dos zagueiros, ele estava meio como volante. E aí Júlio fica completamente perdido. Ele não vai em cima de Marcos Ítalo. Por quê? Porque Marcos Ítalo não era dele. E aí acabou gerando espaço para Ryan, tem uma tabela e quase saiu o gol do Náutico no cruzamento de Mezenga. No cruzamento de Marcos Ítalo, que Mezenga não consegue cabecear a bola. Não sei se vocês lembram desse lance. Então, são jogadas que são frutos de erro da marcação individual. Então, o Náutico conseguia manipular isso, conseguia ganhar fisicamente, conseguia ganhar no drible, e no segundo tempo isso acaba. No segundo tempo, o Náutico opta por chutar a bola para Mezenga tentar disputar de cabeça. Pior, opta por, quando o Mezenga saiu, continuar fazendo o mesmo lance para Hélio Borges. E aí que, obviamente, não tem a menor lógica, né? Não tem a menor capacidade de ganhar no corpo de um zagueiro que estava ganhando de Mezenga. Se o cara estava ganhando de Mezenga, a chance dele ganhar de Hélio Borges é muito. E aí, Renato, perceba que eu não estou falando a bola, né? Quando o Náutico entra com Caion, Hélio Borges e Vinícius, para mim aquilo ali tinha que ser um ataque móvel, um ataque com troca de posições, os 3 atacantes fazem as 3 funções. E não aconteceu. O Náutico ficou dependente muito de acontecer um ganho improvável na frente para que o Náutico conseguisse atacar. E aí, velho, é muito complicado, porque eu não estou falando que o Náutico não tinha que fazer ligação direta, tinha que tentar outro jogo. Na verdade, eu acho até que não tinha, tá? Mas quando o Náutico faz essa ligação direta, sem ser com bola nas costas do zagueiro, sem ser com a bola para um atacante vir no apoio, e sim para uma disputa, ficava muito complicado. Era uma parede. A bola batia e voltava. Batia e voltava. E o Maringá lá, com bola aérea. Com bola aérea, assim, no sentido de bola nas costas da defesa do Náutico. Bola nas costas da defesa do Náutico. Com um atacante que entrou lá, o Raí, que até veio do Atlético Goianiense agora há pouco, que é um atacante alto e super rápido. Então o cara ganhava tanto na velocidade quanto na bola aérea. E isso começou a complicar muito o Náutico. E desde o começo do segundo tempo, eu fiquei extremamente preocupado. Com o 2-0, eu estava, assim, foi o meu momento de mais nervosismo no jogo. Porque estava na cara que ia dar merda. Estava na cara que ia dar merda. E o Náutico não conseguiu se moldar ao jogo, não conseguiu controlar mais a bola, não conseguiu controlar a partida. E aí transformou um jogo que era simples, um jogo que talvez pudesse ter sido uma goleada, em um jogo extremamente difícil, que foi extremamente comemorado pela dificuldade. Mas, assim, dito tudo isso, velho, precisava ganhar hoje. Precisava ganhar de qualquer forma hoje. Beleza, que foi desse jeito, jogando mal no segundo tempo, mas 1 milhão de vezes, não preciso nem dizer isso, né? Que 1 milhão de vezes a gente está aqui ressaltando erros, ressaltando coisas que precisam ser corrigidas com a vitória do que se tivesse perdido. Porque, sinceramente, se o Náutico perde hoje, empata hoje, a chance de classificação diminuía muito. Porque era um time que chegava em decisão, chegava em confronto direto e perdia. E foi a mesma coisa que aconteceu em 2023. Foi a mesma coisa que aconteceu em 2024. O Náutico tinha jogo-chave e perdia.
E hoje aconteceu diferente. Hoje o Náutico venceu, saiu 2-1. Você olha para a tabela e você vê outra situação. Hoje você consegue enxergar o Náutico classificado, consegue ver uma vaguinha ali no G8, e é isso. Tem mais um jogo aí contra Tombense fora de casa, daqui a 13 dias só. Então tem tempo para recuperar lesionado, tem tempo para descansar, tem tempo para treinar, para chegar lá e conseguir a vaga no G8 e que Marcos Ídolo esteja certo. Quando a gente entrar no G8, a gente não saia mais e se classifique. Assim, com todas as críticas ao segundo tempo, que bom que o resultado foi vitória. Assim, não existia outra possibilidade se a gente quisesse subir. E aí, Atos? Eu vou para poder não ficar repetitivo, já que João conseguiu fazer até uma boa resenha do jogo também, junto com o comentário dele, eu vou superar essa parte. Primeiro, reforçar que esse último comentário de João, que era um jogo chave para o Náutico, fica parecendo que todo jogo na Série C é chave, né? É porque, como o Náutico está sempre fora do G8, ficou assim boa parte desses 3 anos disputando, então todo jogo é muito importante, mas o jogo de hoje, com o Náutico até então fazendo uma campanha fraca em casa, foi uma vitória só em 4 jogos, perto da metade do campeonato, metade, na verdade, do campeonato. E até porque a zona de rebaixamento estava muito próxima, a 1 ponto. Se o Náutico não consegue a vitória hoje, ia ficar muito na condição do seguinte: eu vou ter que olhar agora para a zona de rebaixamento. Seria muito frustrante. Porque apesar dos erros que o Náutico cometeu durante todo o ano, de buracos no elenco, jogadores abaixo de um nível de qualidade satisfatório, reposições demoradas, enfim, tanta coisa, o clube fez um forte investimento. Tá? É bem verdade que o investimento feito ele não reproduz bem o nível do elenco. Eu acho que o elenco do Náutico hoje ele é abaixo de um time que tem uma folha perto de 1.200.000. Mas já foi feito, já foi gasto e tem algumas peças também, não é um time completamente fora de uma capacidade de disputar o acesso. Tem como disputar o acesso. Dá para competir, como o Hélio mesmo falou na entrevista, na coletiva de hoje. Mas também tem, primeiro, que superar os problemas da colocação do time na tabela, da onde o time se colocou. O time precisa ainda entrar dentro desse G8. E o primeiro passo era hoje. O Náutico agora está só 1 ponto atrás do primeiro time dentro do G8. Então, esse ponto aí foi de extrema importância. Sobre o jogo, o primeiro tempo do Náutico foi espetacular. Espetacular. O trabalho de Hélio durante a semana inteira foi reproduzido em campo. Eu tenho certeza que ele deve ter trabalhado muito esse time para poder conseguir entrar com o ritmo que o Náutico entrou, avassalador. O Náutico fez 2-0, mas poderia ter feito 4-0 nesse primeiro tempo. O gol do Marco Antônio não é que o Náutico perdeu uma chance clara, aquilo foi gol, pô. Eu vejo aquele lance ali, eu vejo o gol todas as vezes. E acabou que ele perdeu o gol, então o Náutico ficou só com 2-0. Mas tudo que o Náutico fez no primeiro tempo, o saldo é positivo, mas ligou alguns alertas pelo segundo tempo. No final das contas, foi melhor da forma que aconteceu, tá, gente? Porque, veja só, se a gente estivesse falando sobre uma vitória aqui, aonde o time foi pragmático, aonde o time fez 2 gols de bola parada, um de escanteio, é melhor que tenha sido da forma que foi, porque o Náutico mostrou uma faceta de muita qualidade. Qualidade essa, no processo criativo, que eu estou me referindo, que o Hélio está buscando desde que chegou aqui. Essa qualidade que o Náutico mostrou, Atos, desculpa te interromper no primeiro tempo, ela é fruto do treino. Porque o que a gente viu hoje muito foi fruto de treino, que é a criação de oportunidade, a busca por espaço, aquele toque rápido ali entre a intermediária e a meia-lua da grande área, dando abertura para que o jogador fique cara a cara com o gol. Isso é fruto de treino. Isso de treino, concordo, mas também tem muito da questão do modelo de jogo. O modelo de jogo é essa que
eu vou ter que fazer uma crítica daqui a pouco, tá? Mas primeiro eu dou o braço a torcer. Braço a torcer não, que na verdade eu sempre fui um defensor do modelo de jogo de Hélio dos Anjos. Na verdade, eu não sou muito crítico de modelo de jogo de treinador nenhum. Contanto que dê minimamente certo. Dando certo, para mim não tem problema. Não adianta eu ficar aqui querendo que o treinador se molde ao que eu venha achar que deva fazer. Seria muito pretencioso e, na verdade, completamente irrealista. Nenhum treinador vai dizer, eu vou mudar tudo que eu fiz na minha carreira, eu vou mudar o que eu trabalho e vou fazer aqui o que Atos está sugerindo. Ninguém contrata Diniz para dar chutão. Né? Exatamente. Ninguém contrata Diniz para dar chutão, ninguém contrata Hélio para poder botar a bunda na parede 90 minutos, ninguém contrata, sei lá, Alan Al para jogar de forma ofensiva. Então, veja, partindo disso, eu sempre fui defensor do modelo de Hélio. Muita gente faz a crítica a Hélio dizendo que o time fica muito vulnerável. Eu já disse, veja, aí é você só olhar a parte negativa. E a parte positiva, que ele tem mais jogadores no ataque, ele diminui o espaçamento do time, deixa esse time num ponto mais alto do campo, aonde você vai ter uma maior capacidade de ganhar a segunda bola, e quando ganhar essa segunda bola, você já vai estar no campo do ataque do adversário. Isso vai melhorar na criação. Não adianta eu ter uma certa segurança defensiva que Marquinhos Santos tinha e querer que o time crie. Por que é que o time de Marquinhos Santos sempre teve problema de criação? Porque o time de Marquinhos Santos tinha o trem do time, era muito recuado. Você não está perto do gol do adversário. Você não briga muito por essa bola. Então, o modelo de jogo de Hélio dos Anjos tem os seus ônus, que faz parte. Eu até cito o seguinte, é melhor esses ônus de vez em quando o adversário tem uma escapada e ficar de cara pro gol, porque o nível de jogadores da Série C, esses jogadores, esses atacantes, vão perder muitos gols. Inclusive, estão perdendo muitos gols quando fica cara a cara com o goleiro do Náutico. E o Bondeiro está saindo bem nessas defesas. Óbvio que tem que fazer o ajuste para isso não ficar numa taxa tão alta. Tudo bem. No primeiro tempo, tudo perfeito. E eu acho que a gente ter isso para uma sequência do campeonato é muito bom. Você saber que o time teve capacidade de ser criativo é excelente. Mas aí vem o seguinte. Eu tenho que fazer uma crítica não só ao segundo tempo do Náutico, porque o segundo tempo do Náutico foi muito ruim, tá? Foi muito ruim. É fácil criticar o segundo tempo do Náutico. Mas eu acho que Hélio, ele não deve abrir mão, não é do modelo de jogo dele, não das crenças dele, mas ele tem que entender que vai ter uma hora em determinados jogos, ele tem que fazer essa leitura. Isso aconteceu no jogo de hoje, que o time já tinha feito tudo o que era para fazer, o time se entregou em campo para conseguir o resultado, e conseguiu na parte física e na parte técnica, tá? E naturalmente, assim, eu vou retirar a palavra naturalmente, acabou que o time, no segundo tempo, o time cansou. Isso é fato. Isso estava nítido. E com o cansaço, como esse time está programado para jogar no estilo de Hélio, o estilo dele, o modelo de jogo dele, acaba não sendo mais tão assertivo, não sendo tão eficaz. É nessas horas que ele deve perceber a incapacidade do time de reproduzir aquilo que ele desenha, daquele modelo de jogo dele, que foi muito eficaz no primeiro tempo, e dizer, eu não consigo mais manter isso agora. Atos, isso pode ser amenizado com reforço. Também, Renato, mas eu acho que... sem tanto jogador machucado, como a gente tem também. Veja, com certeza, não tem como eu negar isso. Com certeza o time precisa se reforçar. Os jogadores, quando voltarem, os que já estão jogando, quando melhorarem o condicionamento, o Matheus Silva saiu no primeiro tempo. Deve ser por falta de ritmo de jogo, tal, ele já deve estar um pouco esgotado. Isso vai melhorar. Mas eu acho que tem a percepção do treinador também. Eu preciso aqui colocar um pouquinho na conta de Hélio, tá? Porque se eu for dar o crédito para Hélio no primeiro tempo, não tem como eu deixar de fazer essa crítica. Não o segundo tempo inteiro, mas eu acho que pelo menos a reta final, velho. Porque ali, quando passou, porque o Hélio, ele tentou mudar o cenário do segundo tempo com algumas mudanças. Isso surtiu efeito por algum tempo, não muito. Quando ele colocou o Enderson, quando ele colocou o Samuel inclusive entrou muito bem, tá? Quando ele entrou com o Caion, com o Hélio Borges, o Caion foi outro que entrou muito bem, ele conseguiu por algum momento agredir um pouco
o time do Maringá, tá? Conseguiu diminuir a taxa com que o Maringá estava chegando na defesa do Náutico. Porém, quando chegou ali, principalmente depois dos 35, ali, o modelo de jogo de Hélio ali não existe mais, gente. Ali eu acho que é o momento dele dizer o seguinte: meu irmão, agora não dá mais, eu vou ter que sofrer um pouquinho lá atrás. Aí faz as suas 2 linhas de 4, que o mundo todo faz, só por 10 minutos, velho. Assim, não é nada demais também. Faz as 2 linhas de 4, deixa os 2 atacantes, Caion e Hélio Borges, fazendo aquele combate na linha de defesa do adversário, na saída de bola, e tenta fechar a casinha e ver se a gente leva um resultado para casa. Porque o que não dá é aos 35 do segundo tempo, Muriel quebrar uma bola na última linha do Maringá e eu ter Marco Antônio, eu ter Hélio Borges, eu ter Caion disputando bola aérea com a zaga do Maringá. Aí não dá, velho. Às vezes era 3, às vezes era 4. Eu cheguei a ver 5 jogadores do Náutico lá preso na última linha do Maringá e o Maringá ganhando de cabeça. Aí o Maringá ganha essa primeira bola, a bola sobe ali no meio campo do Náutico, a linha de defesa do Náutico está um pouco recuada, né? No caso ali, uma linha intermediária. O meio campo está esvaziado e o Maringá pega essa bola ali já de frente para atacar a linha de defesa do Náutico. E são situações de gols mais claras do que o Náutico deveria se permitir no final do jogo como esse. Eu duvido muito que o Náutico com as linhas mais baixas, com 2 linhas de 4 ali, só para poder finalizar o jogo, iria sofrer mais ou iria dar uma oportunidade de gol ao adversário maior do que o Náutico deu da forma que o Náutico está jogando hoje. Porque você colocar jogadores no ataque que não vão ganhar a bola aérea, tá? E não vão competir, não vão disputar os lances. E para somar com tudo isso, a zaga do Náutico começou a ser muito permissiva. O Carlinhos, que tinha feito um bom primeiro tempo, jogou a partida dele no lixo, com desempenho na segunda etapa e principalmente na reta final do jogo. O Carlinhos tomou girada de jogador do Maringá, que o jogador do Maringá foi lá bater na área do Náutico de cara a cara com o Muriel e tendo um outro jogador, outro companheiro dele centralizando, poderia receber a bola, acabou não tocando, Muriel saiu bem. Carlinhos começou a não conseguir cortar as bolas. O famoso rolimã, né? Ele sai para dar o corte e a bola vai para trás. Ryan também teve dessas. Teve uma bola de cabeça que Ryan saiu para ganhar de cabeça, a bola foi para trás, porra. Então, veja, juntou esse, para mim, um mau entendimento de Hélio, principalmente na reta final, de dizer, meu irmão, eu queria não sofrer, eu queria ficar lá em cima do adversário para não deixar ele sair com a bola, mas não estava dando certo mais, pô. Os teus jogadores em campo já não entendiam mais isso. Marco Antônio fez uma partida espetacular no primeiro tempo. No segundo tempo, Marco Antônio estava completamente perdido porque o encaixe do modelo de jogo de Hélio já não funcionava mais. Aí a gente começa a ver Marco Antônio correndo errado, a gente começa a ver Marco Antônio perdido em campo. Foi outro que a partida dele foi um pouco para baixo por causa do segundo tempo. Vários jogadores que fizeram... O Igor Pereira, veja, a partida de Igor Pereira no primeiro tempo é irretocável. Mas no segundo tempo, puxa um pouco para baixo. Teve problema no segundo tempo. Já não conseguia ser tão assertivo. Teve uma hora que já estava o cartão amarelo, aí é substituído. Então eu acho que é isso que Hélio precisa prestar mais atenção. Ele não pode se abraçar, ele não pode, assim, ter nojo de se segurar um pouco lá atrás, velho. Gente, eu não gosto de treinador retranqueiro. É por isso que eu gosto de Hélio dos Anjos. Eu sempre fui defensor de Hélio dos Anjos, porque Hélio dos Anjos faz o time dele jogar. A gente viu nesse primeiro tempo que o time do Náutico jogou, tá? Eu não quero que o segundo tempo inteiro ele mude a forma de jogar. Eu só quero que Hélio, ao perceber que o modelo não consegue ser mais eficaz, por vários problemas, porque mudou muito o time, mudou muitas peças, porque os jogadores que entraram não têm as mesmas características, de você dizer, meu irmão, já não tá dando mais certo, velho. Vamos botar mais um zagueiro agora? Ele mesmo não disse na entrevista que o time coloca quase que 3 centroavantes ali em cima da última linha do Náutico. Quando o Samuel entrou,
Samuel é tão alto e como a gente não viu o Samuel atuando com a camisa do Náutico há muito tempo, né? Samuel, ele estreou no Náutico lá atrás, nem me lembro quando, enfim, foi emprestado já umas 2 vezes e volta agora. Eu pensava eu acho que ele conseguiu tomar umas 3 bolas, né? Eu até confundi. Não, ele entrou muito bem. Eu até confundi, eu pensava que era o João Mastro. Porque eu disse, pô, boa alteração, eu pensei na hora. O Náutico tá pensando de um zagueiro mesmo, porque o Náutico só tinha 2. Como o Hélio mesmo disse, muitos jogadores do adversário enfiados na linha de defesa do Náutico. E esses 2 começaram a ser falhos, não estavam conseguindo explanar as bolas de forma satisfatória. Um zagueiro ali seria muito bom para poder ajudar ali mais ao... Perdão, naquele momento ali, ao Carlos e ao Raio. Acabou que tinha sido o Samuel. Mas perceba como a leitura era essa, tá? Então, eu acho que falta o Hélio entender isso e fazer alguns ajustes. Porque, às vezes, fica parecendo... Espero que não, mas fica parecendo que Hélio não se permita fazer isso. Teve um jogo recente que o Náutico venceu, meu Deus. Deve ter sido contra o Confiança. Foi um jogo recente agora, que o Náutico começou. Já era com o Hélio dos Anjos, que os momentos finais da partida era com o time acossando a saída de bola do adversário. Hélio adora terminar o jogo assim. É muito bonito, realmente. Você terminar o jogo onde você não está lá atrás se defendendo. Pelo contrário, você está com o time lá na frente, acossando a saída de bola do adversário, para o adversário nem conseguir criar uma jogada de gol no final da partida. Isso seria o ideal. E é isso que está na cabeça de Hélio, no modelo de jogo dele. Eu sei disso. Mas hoje, por N fatores, ele não tinha mais essa opção. Era a hora de botar um zagueiro a mais, ele optou pelo Samuel. Eu até pensei no João Macho. O João Macho nem estava à disposição. Então, até por falta de zagueiros, ele não tinha muito essa opção de botar mais um zagueiro. O Samuel serviu como isso. Até porque ele tem uma estatura, é um jogador mais alto. Mas ele precisa fazer essa leitura e, se precisar, bota mais um zagueiro, bota umas 2 linhas de 4, tenta levar esse jogo de uma forma mais conservadora, porque da forma que foi hoje, o Náutico deu muitas chances para o time do Maringá. E eu vou dizer uma coisa, só para fechar. Vou repetir primeiro uma coisa que eu falei. Eu acho que o produto final foi bom. Foi melhor que foi dessa forma, porque eu acho que o que fez de errado é mais fácil de corrigir. Parte vai se corrigir pelo que Renato falou, jogadores voltando, jogadores que já atuaram hoje se condicionando mais e, quem sabe, até alguns reforços. E a outra parte, eu acho que é Hélio entender isso e fazer os ajustes. Eu tenho eu preciso aceitar isso para poder ter o ganho todo que foi o primeiro tempo. Aquilo ali não se vende. No mercado não vende criação de jogada, como o Náutico criou no primeiro tempo. Então, eu prefiro que tenha sido dessa forma do que tenha tido um outro modelo de jogo um pouco mais burocrático. Mas é preciso fazer os ajustes. Velho. É preciso fazer os ajustes. Vamos para as estrelas. Estrelas, porra. Tem as estrelinhas. Muriel. Para mim, 4 estrelas. 4? 4 se não for 5. Eu aceito 5 tranquilo também. Eu tô em 6. Não, calma. E veja. 6 não. Como ser melhor do que eu fui hoje? Só se você quisesse que ele pegasse o pênalti. Ou seja, Para tem. mim, o Muriel foi melhor em campo. Acho que 5 estrelas no Mundial. 6, porque levando em consideração que o 6 é o. Pode ser. Porque assim, se o Muriel fosse 5 estrelas, se ele pegasse o pênalti, ele seria o quê? Mas eu entendo o critério. Pelo peso do critério, eu entendo. Mas fique registrado que eu vou de 6. Bora, Renato. Ritmo? Pera que eu tô marcando aqui. Já que vai para Barcosita, teve um lance que eu lembrei de tu. Sim, rapidinho, desculpa. Ficou quanto, Muriel? 5. Depende do teu voto. É. Realmente. 5? Então ficou 5. Né? João foi 5 ou foi 6? Decida, meu amigo. 5, meu amigo. Já falei 5, 20 vezes. 5, vai. O João tá brigando ali pelo... Eu tô falando 5 aqui faz 3 anos. Aí, decida. É porque ele falou um 5 com sua interrogação. 5? 5.
Marcos Ítalo foi pro ataque, Atos, numa falta do Náutico. Tipo, acabando o jogo já. Meu irmão, foi tanta gente mandando ele voltar. Mas tanta gente que o bicho seca voltou de cabeça baixa. Tem que ser assim, velho. Na base do Mas eu achei a partida razoável dele hoje. Assim, nada demais, mas não chegou a comprometer e tinha potencial para comprometer. Viu? Olha, eu já vou logo dando um spoiler pro pessoal, viu, gente? Vários jogadores aqui, eles foram muito bem no primeiro tempo. E por tudo que aconteceu no segundo tempo, às vezes vai ter casos que individualmente ele caiu muito e vai ter casos que coletivamente a queda do time vai ajudar a avaliação final dele cair um pouco mais, tá? Então isso é inevitável. Por exemplo, eu gostei muito de Marcos Ítalo no primeiro tempo. Muito. Ele foi mais inteligente na partida. Ele não subiu tanto. Ele teve uma bola que ele recuperou do lado esquerdo. Saiu com ela dominada e tal. Então, eu poderia aqui fazer uma avaliação mais positiva do que eu vou fazer de Marcos Ítalo. Vou descer um pouquinho por causa do todo o contexto do segundo tempo. Vou deixar ele com 3 estrelas. Eu deixei 3 estrelas também. Concordo. Teve uma recuperação lá do lado esquerdo, realmente foi espetacular, velho. Assim, num carrinho, uma disputa que ia ter perigo para o Náutico, que ele conseguiu tomar completamente limpo. Olha, vou iniciar, Carlinhos, que esse preâmbulo que eu fiz, eu acho que se encaixa muito em Carlinhos. Talvez seja o maior jogador, Atos, que se encaixe isso. Carlinhos fez um belo primeiro tempo. Tinha ido até melhor do que o Matheus Silva. Mas ele acabou com a partida dele, principalmente na segunda metade do segundo tempo. Que eu acho que na primeira metade o Maringá já tinha aquele volume de jogo, mas, enfim, não é culpado também por isso. Agora, ele estragou a partida dele. Ele começou a errar absolutamente tudo. Ele tomou bola girada em cima dele, do mesmo jeito que o Gé da Ponte Preta fez. O cara, nem lembro o nome do atacante do Maringá, fez em cima dele. Foi-se embora para o gol do Náutico e ele ficou para trás. Não estava acertando espanada de bola. A famosa rolimã. Ia dar um corte, a bola ia para trás, ou deixava ela viva. Assim, ele estragou a partida dele, tá? Agora, como o João disse, foi o que mais estragou a própria partida. Para mim, 1 estrela. É isso mesmo. É porque é zagueiro, pô. Ele pode fazer. Zagueiro foda. Zagueiro, se ele acerta 10 e erra 2, é 2-0 adversário. E não foi só Carlinhos. Não foi só 2. Então, o Carlinhos ele se coloca muito nessa situação aí. Eu deixaria 2. E aí? Foi 1. Eu acho 1 também. Tá. E Matheus Silva não teve segundo tempo. Né? Então, para ele foi ótimo. Então, eu deixo 2 para o Matheus Silva. Eu deixo 3. Eu ia dizer agora 3. Teve aquele vacilo, mas 3 estrelas tá bom. Igor Fernandes. Eu gostei, viu? E Igor Fernandes é aquela coisa. Ele faz o jogo para passar despercebido. Para mim é 3. Se ele passar despercebido, ele vai bem. Agora eu vou dizer, ele já vem fazendo esse jogo que ele fez hoje há muitos outros jogos. Pode ser que nem seja suficiente. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que esse jogo que ele fez hoje, ele já vem fazendo alguns jogos e a turma andava pegando no pé dele. Estou ficando até surpreso que hoje não tem ninguém pegando no pé de Igor Fernandes, apesar de ser o mesmo jogo. Para mim, o mesmo jogo. É porque ele aprendeu, Ati. Antes, ele se colocava muito no ataque. E aí ele errava tanto no ataque que todo mundo enchia o saco. Agora, mas não, ele nem vai. Você não vê ele ultrapassando. Quando ele foi, ele se resumiu à intermediária. Porque com um toque curto. Só não vai na linha de fundo, meu filho. Podemos? Pode ser 3. Eu deixaria 3. 3 para Igor Fernandes. Eu vou avaliar os dois juntos agora já. Igor Pereira e Marco Antônio. Igor Pereira, eu vou colocar 4 estrelas. Marco Antônio, eu vou colocar 3. Por quê? Porque Marco Antônio, até por ter jogado o jogo inteiro,
ele foi um dos jogadores também que o segundo tempo prejudicou a avaliação dele. Porque a partida de Marco Antônio no primeiro tempo foi espetacular. Tudo que o Náutico conseguiu promover diante do Maringá veio do apoio de Marco Antônio. Era ele que fazia a parede para poder vencer essa segunda bola. Isso é incontestável. Não tem como você discutir isso. Ah, mas ele perdeu o gol. Meu irmão, assim, é foda quando perde gol, mas já que o Náutico venceu, a gente tem que registrar o fato dele estar ali para fazer o gol. Isso é muito positivo. Então, eu gostei muito do primeiro tempo de Marco Antônio. E agora, no segundo tempo, a única diferença dele para Carlinhos é porque Carlinhos foi quase tudo individual que afundou a partida de Carlinhos. Eu acho que Marco Antônio foi vítima dessa queda de rendimento do Náutico. Aí começa a aparecer aquele Marco Antônio meio perdidão em campo, meio correndo errado, sabe? Ele começa a não ser tão eficaz. Eu acho que diminui um pouco na avaliação dele, mas não tanto. Eu deixaria ele com 3 estrelas. Para mim, Igor Pereira é 5 e Marco Antônio é 2. Porque, assim, eu não vejo que aqui Igor Pereira podia ter feito mais. Assim, muito sendo sincero. E eu acho que Marco Antônio, o segundo tempo dele prejudicou. E eu acho que, por ser um jogador de infiltração, por ser um jogador de entrada na área, eu acho que ele poderia ter feito isso mais no primeiro tempo. Então, eu colocaria 5 estrelas para Igor Pereira e 2 para Marco Antônio. Rapaz. É porque no segundo tempo ele deu uma queda, né? Eu vou com Atos. 4-3. Patrick e Alan, senhores. Olha, eu acho que é um jogo de recuperação de Patrick Alan. Deixa eu trazer uma informação. Patrick Alan foi chamado na alta por Hélio, viu? Eu sei disso. Eu ia falar exatamente isso. Ah, pronto. Pode falar, então. Pode falar. Não, é um jogador que chegou a ter um burburinho de Hélio não contar mais com ele. Então, quase que se perdeu o jogador, tá? E ele apresentar a partida que fez hoje, óbvio, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Náutico desmonta, eu não vou botar... Eu tô colocando nas costas de muito jogador. Mas tem jogador que não vai ser tanto, né? Eu acho que, no caso do Patrick Alan, não é tanto na dele. Mas ele apresentou um jogo de recuperação muito grande. Eu acho que, quando foi necessário, ele jogou num bloco um pouquinho mais baixo. Como eu sempre digo, ele tem que recuar às vezes, velho. Ele tem que buscar. Quando o jogo precisa ser armado desde a sua origem, desde do campo do Náutico, ou pelo menos ali na altura do meio campo, ele tem que participar desse jogo, ele tem que se aproximar dos volantes, tá? Ele tem que dar uma dinâmica. E óbvio que ele também tem que se apresentar lá no ataque, dependendo do tipo da jogada. Ele conseguiu fazer essas duas coisas. Não foi uma primazia, mas, de novo, eu estou avaliando um jogador que quase que se perde. Quase que o técnico não conta mais com ele. Fiquei até surpreso com a atuação dele. Deixa 4 estrelas ali com ele. Eu acho que Patrick Alan ele foi bem. Ele fez o que Hélio dos Anjos pediu, né? Nessa conversa. Ele foi o jogador que é para ser da posição. Menos enceradeira, menos toque para trás. Não, para cima. Buscar oportunidade, participar da criação das jogadas. Eu deixaria 4 estrelas para ele. E tu, João? Eu ia de 3, mas eu aceito aí. Não tenho que aceitar também, né? Perdi já. 4 ou 5 estrelas? Não, acho que 3, mas vocês já foram 2-4 aí. Vocês dois já foram de 4. Atos fez 5 estrelas, não? Atos fez 5. Vocês dois já foram de 4. Não, lá ele. Engoliu o Bozo hoje, não foi, João? Cara, Kelvin, vamos lá. Nossa. Veja, não venha dar spoiler da sua visão sobre ele, não. Kelvin, ele é um jogador de Série C. É por isso que ele está atuando na Série C. É um jogador que, se você botar uma lupa nele, você vai ver muitos problemas. Não é que você... Eu não vou dizer que você não está conseguindo enxergar ele. Você está enxergando. Eu sei que ele está ali
fazendo algumas raivas. É aquele jogador que você vê o tempo todo jogadas assim, de decisões erradas que você pensa, pô, ele poderia ter feito diferente. É esse tipo de jogador. Porque jogador de Série C é isso. Agora, a gente não pode negar que, em alguns momentos, o Kelvin ele faz jogadas que resultam em chance clara ou em gol. Aí tu pode tirar isso dele. Porque tem jogador que é completamente assim, ineficaz. Não consegue produzir nada. Não sai nada do camarada, não sai uma chance de gol, não sai uma assistência, não sai um gol, não sai nada, nada, nada. De Kelvin, são muitos momentos de decisões erradas, mas tem os momentos que ele consegue ser decisivo. Isso aí, assim, a gente não pode tirar isso dele. No jogo de hoje, ele cai pelo lado esquerdo, tá tendo muita alternância. Outro mérito de Hélio dos Anjos, que ele tá não deixando os jogadores fixos. Hoje, o Náutico foi muito mais 4-5-1 do que 4-3-3. Vinícius e Kelvin, assim, ele participaram muito mais no meio campo, armando o jogo pela ala, do que ir em linha de fundo. Principalmente Vinícius, né? O Vinícius ficou conhecido como ser o famoso ponta, né? O cara que rompe linhas. E agora, já de uns jogos para cá, mas no jogo de hoje, principalmente, ele tá ajudando mais até na armação de jogo, às vezes caindo até pelo lado direito também. Então, eu não posso retirar esses momentos de virtudes de Kelvin. Eu deixaria ele com 3,5 estrelas. Ah, velho, eu não consigo, não. Assim, sabe como tu tava com o Marcos Ítalo, Paty? Sou eu com o Kelvin, velho. Assim, não consigo, velho. Kelvin, ele me irrita o jogo inteiro, pô. Até o gol hoje, que ele deu assistência, ele me irritou porque ele não chutou. Porque a barra estava aberta para ele e ele foi carregando até. E é um cara que ele não entra na área, basicamente não entra na área, não chuta em gol, não tem uma jogada de drible que ele ache um passe assim. Eu vejo ele fazendo nada há muito tempo, pô. Eu não duvido que ele irrita, eu tenho certeza que ele irrita. Tenho certeza disso. E agora, aí eu peguei... coisa, quando a pessoa tá com ranço, e eu até comentei isso no 45, João, eu disse assim, o torcedor tá assistindo o jogo de Kelvin. Aí no momento que a pessoa vai no banheiro, vai beber uma água, é que ele faz esses momentos interessantes que eu citei, que ele faz de vez em quando. Aí o cara volta, aí vê ele tomando 3, 4 decisões erradas, não tem como você não criar o ranço. Mas, assim, eu já vi muito jogador de lado no Náutico que passa o jogo todo só errando. Eu acho que Kelvin, quando ele consegue acertar, sai um gol. Hoje, ele conseguiu se aproveitar de uma bola, lembro novamente, brigada por Mezenga, ele adentra com essa bola dentro da área, acha Patrick Alain e dá o passe. Então, no final das contas, eu vou olhar esse lado positivo. E aí, João? Eu vou com 2 estrelas para Kelvin. Eu vou com 2 estrelas também. É 2 estrelas, as 2 é por causa da assistência. Se não tivesse... Bruno Mezenga. Ou melhor, desculpa, Vinícius. Eu fui fazer um elogio a Vinícius e teve gente que veio dizer que eu vi outro jogo. Eu não vou nem discutir muito, velho. Para mim, Vinícius foi o líder do time, tá? Teve um vacilo ali no primeiro tempo, que ele esticou a bola demais, perdeu a posse de bola, mas ele sofreu até a falta. O cara deu uma cotovelada no pescoço dele, o juiz não marcou. E a defesa se recuperou do lance, então nem foi uma chance clara de gol para o time do Maringá. Mas para mim, ele foi o líder do time. Ele participou no lance tanto daquele gol perdido por Marco Antônio, quanto no segundo gol do Náutico. Ele participa da jogada. Não, ele participa dos três, na verdade. No primeiro. É porque assim, ali é 99% de Igor Pereira, né? Mas ele faz uma quem puxa... Ele serve quase de parede ali, né? O Igor Pereira dá um toquezinho nele, ele toca bem leve na bola assim, para o Igor Pereira dar aquela arrancada final. Cara, para mim é 5 estrelas, velho. Para mim ele só foi abaixo do Muriel. Não. Eu acho 4. Também. Mas eu vou muito nessa linha de atos, assim, conseguindo arrancar, conseguindo trocar passe. Para mim, tem um lance que ele é desarmado no momento do chute, assim, que eu acho que ele poderia ter chutado um pouquinho antes. Mas eu achei
Se ele fez aquele gol ali, era 8 estrelas. Eu achei uma boa partida de Vinícius puxou jogada, fugiu de marcação, desafogou o time. Tinha hora que tinha muita marcação, conseguia fazer boa inversão. 4 estrelas tá bem entregue para Vinícius. Tá bem entregue. E por mim já pode replicar para Mezenga também. Eu acho também. Fechado. Eu acho que o Mezenga hoje, como pivô, foi o jogo perfeito. E porque perdeu muita bola para um zagueiro muito bom. Perdeu. Tipo, nesses lances que o Náutico rifava. Né? No segundo. No segundo tempo, velho, para poder o jogo de Mezenga dar certo, ele precisa ter o Náutico vibrante, atuante, se impondo fisicamente. No segundo tempo, o Náutico não apresentou isso, pô. Aí como é que ele vai ganhar a bola, ganhar a segunda bola, dominar? Aí não dá, velho. Aí é cobrar demais, não dá. No primeiro tempo, eu achei Mezenga taticamente perfeito. Samuel. Gostei de Samuel. Acho que eu vou de 3 estrelas. 3 também. 3 estrelas, porque 3 estrelas aqui, nesse critério da gente, para jogador que entra no segundo tempo, já é uma avaliação positiva. 3 estrelas é uma nota 7. O Anderson. Eu repito as 3 estrelas para o Anderson. Eu acho que ele conseguiu controlar um pouquinho o jogo, conseguiu colocar a bola um pouco no chão em alguns momentos, achou uma bola assim nas costas da defesa do Maringá. Eu acho que deu uma lucidez ali para o meio campo que estava faltando, não foi tanto. Mas o começo dele estava ruim, viu? Ele passou em 5 a 10 minutos muito perdido ainda, depois ele começou a se encontrar mais. O que é que tu achou? Existe uma possibilidade grande de eu estar errado. Então, existe um mundo onde João está certo. Mas eu não vi o que João viu. E confesso que não devo ter visto por, talvez, descuido meu. Talvez o final do jogo ali, eu estava tão, assim, chateado porque eu não estava tomando a pressão do Maringá que eu não tenha prestado muita atenção em Anderson. Mas nada do que João citou eu vi, mas acho que posso estar errado. Viu? Acho que talvez tenha sido por falta de prestar atenção mesmo. Eu vou colocar 2. Vou colocar 2 muito porque eu não vi esse jogo, não. Eu tô com Atos nessa. 2 estrelas. Eu acho que 2 já tá muito bem entregue para o Anderson. Hélio Borges, eu repetiria as 2 estrelas. Eu não vi Hélio Borges fazer nada, velho. Meu irmão, eu vi ele ficar impedido num lance ridículo e me tirar 2 dias de vida. Assim, se eu colocar... Meu, aquele lance ali, velho. Se eu colocar 3 estrelas para Caião, eu não posso deixar ele Borges com 2. Já digo logo. Tem que ter 2 de entre o Caião e ele Borges. É uma estrelinha aí. Irmão, não tem nada, porra. E ele tem uma dificuldade em entender o que a jogada pede. Tem jogada que pede para ele desacelerar e ele chuta no gol, assim, no gol não, né? Que é na perna do zagueiro. Uma jogada claramente que tinha que desacelerar o jogo. Aí, em outra jogada, ele parte para cima. Fica impedimento num lance ridículo. Assim, faz nada, pô. Hélio Borges jogador não inteligente, me irrita muito. Eu tive a impressão de ver até fora de forma. Eu acho que foi viagem minha. Mas eu tive a impressão de ver uma barriguinha ali aparecendo. Muito mal. Vamos lá. Ryan. Ryan é 1 também. Pode repetir. Cometeu o pênalti. Junto com o Carlinhos, começou a não conseguir minimamente espanar as bolas. Eu citei, né? O lance de cabeça, ele sai para cortar a bola e a bola vai para trás. Assim, não dá. Para mim é uma estrela. E Caion? Ryan é uma estrela mesmo, João? Sim. Caion 3. Igual a Samuel. Acho que entrou bem. Olha, Caion, ele precisa entender que ele tem que ser jogador de velocidade, tá? Caion pegou uma bola, velho, ali no contra-ataque. Ele invadiu a grande área. Velho, ali era o claro momento. Olha, voltei no tempo das vezes que Cook pegava uma bola na intermediária, dava o tapa, invadia a área em velocidade e chutava em
Gol. Não consegue, Bomba. não. Mas é muito, não adianta querer comparar com o Cook, não. Não é comparar, é dizer o que é para ser feito. Eu sei, mas conduzir a bola assim, naquela posição que ele estava e ter um torpedo no pé, Cook fazia isso porque era Cook. Coitado de Caion, assim, eu não vou nem colocar essa régua nele. Não consegue, Renato. Se ele chutasse, a bola ia para fora, a bola ia fraca. Eu garanto a você que não ia um torpedo, não. Em velocidade, naquela posição, com aquela angulação ali, não consegue fazer o que Cook fazia, não. Esqueça que não consegue. Eu deixaria. Mas eu acho que ele, assim, só para falar sobre o Caion, eu acho que o Caion precisa entender que ele tem que ser um jogador de velocidade. Teve um momento, principalmente depois que ele foi fazer um jogo na base, no ano passado, que ele estava tentando ser um jogador mais cadenciado, que pensava um pouco o jogo, até armando um pouco o jogo. Com esse estilo, eu até que cheguei a acreditar que ele poderia ser esse jogador, mas fazendo isso, ele está frito na carreira. Caion é um jogador que ele precisa reproduzir velocidade. E em alguns jogos ele está entrando e fazendo isso. Teve um jogo fora de casa. Contra quem? Foi contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Ele entrou reproduzindo muita velocidade. No jogo de hoje ele fez a mesma coisa. Eu gostei. Eu acho que tem que entrar dessa forma. Ele tem que ser aquele jogador, enquanto ele for banco, né? Que quando a gente acionar ele, a gente saiba que ele vai reproduzir muita velocidade. E ele fez isso no jogo de hoje. Conseguiu ser assertivo em algumas jogadas. Se ele acerta aquele passe para Hélio Borges, a nota dele poderia ser até melhor. Mas eu deixo ele com 3 estrelas. Dito isso, eu deixaria 2 estrelas. E você, João? Eu vou com 3. Ô, Renato, só para fazer um comentário. Só para fazer um comentário aí em cima do que o Lucas falou. Sobre Hélio Borges, né? Que Lucas falou que Hélio Borges jogou fora de posição hoje, jogou de centroavante. Justamente essa mensagem, assim, Lucas. Ele não jogou de centroavante, ele quis jogar ali, velho. Eu duvido que Hélio tenha tirado Mezenga, que tenha colocado Hélio Borges, e a instrução foi: Hélio, briga com aquele zagueiro ali, a bola de cabeça, fica ali se degladiando com ele. Hélio colocou aquilo para ser um ataque mais móvel, para eles conseguirem engrenar a marcação individual, com troca de posição, com jogada de velocidade. E Hélio Borges, ele quis ser um centroavante, ficou se degladiando ali para ganhar a bola de cabeça, onde era para ter um jogo muito mais como um falso 9, como meia, como falso 9, do que como centroavante. Essa altura do jogo não existe mais centroavante, não, pô. Se você colocar um centroavante de origem, até que ele vai participar como centroavante. Mas no caso do Hélio Borges ali, ele tá ali para imprimir velocidade, pô. Centroavante, numa outra configuração de jogo, como foi o primeiro tempo, do Náutico todo postado no ataque, a linha do adversário toda atrás, aí você tem que ficar ali encaixotado entre os zagueiros, jogando de costa pro gol. Não foi isso que Hélio Borges fez, não, pô. O desenho de jogo era outro. Inclusive, teve momentos que ele caiu pro lado. Teve um lance que ele conseguiu ficar em impedimento, velho. Eu não lembro quem foi que deu o passo para ele. Ele ia ficar... Meu irmão, ele conseguiu ficar em impedimento. Ele não pode ficar em impedimento ali, não, velho. A única coisa que ele precisa fazer é não ficar em impedimento. Ele conseguiu se colocar em impedimento. E teve um outro lance, já no último lance do jogo. Pelo amor de Deus, velho. Eu tava com medo dele perder a posse de bola. Porque é só ir pra linha de fundo, porra, e esperar o jogo acabar. Ele foi cortando pro meio. Eu pensei assim, ele vai dar um passe e vai jogar a bola no pé do jogador do Maringá. Vai ser uma chance que o adversário vai ter. A sorte foi que ele tocou ainda errado, meio na fogueira para Marcos Ítalo. Detalhe, que agora que eu tô lembrando. O último lance do jogo, Marcos Ítalo tá de costa para a meta do adversário. Meu irmão, como é que Marcos Ítalo, no último lance do jogo, recebe um passe aonde ele tá de costa para a meta adversária, meu amigo? Significa o quê? Você tá de costa para a meta adversária? Significa que você tá muito avançado, porra. Aí Marcos Ítalo disputa a bola com o jogador do Maringá, que acaba enroscando ali o pé, e a bandeirinha deu uma falta ali junto com o juiz, que eu agradeci, meu amigo, aquela falta ali. Que eu acho que nem falta foi. Enfim, jogadores que não... Hélio Borges e Marcos Ítalo na jogada final da partida dá muita chance pro azar. Hélio dos Anjos para finalizar. Hélio dos Anjos, para mim, vai ficar com 3 estrelas. Poderia ter... Mesmo Hélio dos Anjos poderia sair daqui com 6 estrelas.
Eu tô O primeiro com tempo o foi de Atos também. 6 e o segundo tempo foi de 0, velho. Assim, eu não tenho como não colocar na conta do treinador, velho. Assim, com todo respeito aí dos Anjos, mas a gente sabe da dificuldade, Hélio, do time que você enfrentou. Você falou isso na coletiva, a gente sabe disso. Você fez um primeiro tempo, assim, extraordinário. Não tem como manter no segundo. Inclusive, foi uma mensagem que eu vi aqui no chat, não vou lembrar quem mandou. Ele falou assim, como é que o time joga tão bem e tal e cai tanto no segundo tempo? Gente, é normal. Pelo desgaste físico que o Náutico teve no primeiro tempo para conseguir montar aquele placar, é normal que você caia. Não é para ficar naquele ritmo o jogo inteiro, que nem tem como. Esses jogadores não têm capacidade física. Eu não sei nem se jogador da Série A tem, viu? De passar 90 minutos num ritmo que Hélio tenta impor. É humanamente impossível. Então, eu não estou esperando que o Náutico atue no segundo tempo igual ao primeiro. Pelo contrário, eu acho que tem que ser uma nova pegada, sabendo valorizar o placar que está a seu favor. Ainda mais um 2-0. Mas, na prática, assim, o time caiu muito. Hélio não soube atuar para poder impedir o ímpeto do time do Maringá. Quando ele fez as atuações, ele conseguiu recuperar um pouco o time durante 5 minutos só. Quando ele colocou Caion, Hélio Borges, Samuel, Wenderson, o Náutico conseguiu equilibrar as ações durante 5 minutos, mas não foi o suficiente. A reta final ali, o Maringá teve gol anulado, estava impedido, tudo bem, mas o Maringá estava lá no ataque, Muriel fez defesa, assim, foi um volume muito grande, e eu me arrisco a dizer, assim, me dói falar isso, tá? Porque o primeiro tempo do Náutico foi espetacular. Mas, se a gente aqui não estivesse fazendo um programa com o viés do Náutico, se fosse um programa aqui com total isenção, eu seria obrigado a dizer que o placar justo seria um empate. É duro falar isso depois do primeiro tempo que o Náutico fez. Mas o Maringá teve 17 finalizações, sendo 9 no gol, e perdeu chances claras. Pô.